Pessoal da torcida tricolor, está começando mais um vídeo aqui no canal. Eu estou acertando bandaninha no rosto para desespero do Gabriel Perecini, que está ao meu lado. E hoje a pergunta polêmica deste vídeo polêmico, que está saindo muito tarde para um sábado, mas como a gente tem jogos nesses horários malucos, no sábado não tinha. O que é melhor? Ajudar na briga ou bater o pênalti? Nós vamos, na verdade, falar um pouquinho da postura que um jogador tem que ter depois de eu gaguejar mil vezes. Gabriel Perecini está do meu lado. Você prefere o quê? Ajudar na briga ou bater o pênalti? Piada, né? Bate o pênalti, ganha o jogo e depois você faz o que você quiser. Evidentemente, se o campeonato tiver acabado, também não adianta nada se você classifica na semifinal, aí você vai brigar e tá fora da final, também não resolve muita coisa. Mas aí acho que a gente vai... Já começa o tema? Você quer falar alguma coisa? Vamos só explicar e contextualizar por que a gente está pegando esse tema. Ontem a gente fez um vídeo muito legal sobre jogadores marcantes. Eu gostei muito do vídeo. Depois eu assisti e falei, era o que eu queria fazer, porque como a gente não tinha combinado entre a gente, e quase nunca a gente combina o que a gente vai falar, o que é muito bom, porque aí a gente pode ser surpreendido pelo companheiro aqui. É muito legal, cara. O Carlos Alberto de Nóbrega falava que ele fazia isso na Praça Nossa. Ele só lia a fala dele, então ele não sabia as piadas. Então por isso que ele ri daquele jeito, ele tá rindo mesmo. Mas a gente fez isso aqui e em um dos momentos o Perecini colocou o Luiz Fabiano por conta da segunda passagem dele, né? Que começou... a soma das passagens. A soma das passagens ali, que começou uma outra coisa que... O ponto que culminou nesse comentário, que para você descobrir você tem que assistir o vídeo, foi justamente esta frase, foi um dos pontos marcantes da passagem do Luiz Fabiano, quando ele fala entre bater o pênalti e ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga, que é uma frase de impacto, é uma frase legal, a torcida abraçou e gosta dessa coisa do Luiz Fabiano, dessa coisa da indisciplina, da briga e tal. Isso, para muitos torcedores, isso traz um pouco de coisa, mas a gente vai explicar por que isso é prejudicial, e inclusive esse tipo de pensamento é prejudicial. Temos que lembrar que a gente está num esporte que, quando você consegue a expulsão de um adversário, às vezes isso é uma coisa boa se fazer no jogo. E tem times que usam isso até como estratégia, irritar o oponente e tal. Isso é praticamente a frase de alguém que caiu na pilha, infelizmente. Então essa é uma frase que não se aplica. Mas vamos começar, vamos contextualizar o jogo e tudo mais, né? E a questão... Nesse caso, a gente não perdeu um jogador porque a briga foi depois do jogo, né? Mas a gente perdeu um batedor de pênalti. Vale lembrar que na primeira passagem, o Luiz Fabiano... Vale a mesma coisa, né? Vale a mesma coisa, pior. Era um dos batedores de pênalti do São Paulo. Sim. E teria os pênaltis, né? Então, assim, foi na semifinal da Copa Sul-Americana isso, né, em 2003, que o River Plate vai para a final, o Cienciano seria o campeão. Eu acho que uma vez a gente abordou esse jogo numa live e é um negócio que me irrita tanto que eu achei até que o River tinha sido campeão, mas não, foi surpreendentemente o Cienciano. São Paulo perde na ida, ganha na volta, vai para os pênaltis. Na época não tinha o famigerado gol fora de casa, né? Então... foi 3-1 no jogo de lá e 2-0 no jogo daqui. Ele dá essa entrevista e aí virou meio que um mote até hoje. E antes da gente entrar na questão em si da frase, o que mais me preocupa, principalmente nos dias de hoje tem muita frasezinha pronta, muito negocinho, umas conversinhas meio esquisitas, é que isso não vire um negócio de, não, essa bobagem de raiz versus Nutella, porque as coisas estão tão distorcidas que eu já vi gente falar do Cueva como jogador raiz. A gente cita isso até no vídeo que a gente fala dele. Acho que foi semana passada. Então, assim, nossa, o Cueva é raiz. E, tipo, era bom isso? Eu não estou entendendo direito. Eu acho que esse caso do Luiz Fabiano se encaixa um pouco nessa discussão que, cara, você não pode romantizar o errado. Eu lembro contra o River Plate, mesmo o River Plate, em 2015, e eu fiquei extremamente incomodado com o que aconteceu em campo e na arquibancada, que o São Paulo estava numa situação, se colocou numa situação ruim na Libertadores, precisava ganhar do River Plate em empatar contra o Strongest na altitude para se classificar. Então não bastava ganhar do River Plate. O São Paulo estava ganhando do River Plate, sai uma confusão, e a arquibancada grita Luiz Fabiano. Eu falei, tá, o que nós vamos ganhar aqui? Nós vamos entrar num cacete, vai ter 5 expulsos para cada lado, ou 2, ou o que quer que seja. O River Plate está classificado, aí a gente vai jogar na altitude com o time reserva. Aí isso é legal.
isso é bacana, isso é o que todo mundo acha super, isso é o correto. Então, assim, não me parece fazer sentido, na maioria das vezes, pensando, no mínimo, no bem do clube, que deveria ser o que mais vai importar. Vale lembrar que na semifinal a gente perdeu aí 2, 3 jogadores e olha o time que a gente foi enfrentar, o Atlético Nacional. Então, voltando para aquela semifinal, a frase ela pode ser muito legalzinha, muito não sei o que, o São marcante, Paulo... né? Então, como meme, beleza, só que se tornou de uma maneira, e aí muitas vezes que a gente critica coisas de comunicação, brincadeirinhas excessivas, porque a gente sabe o peso que isso tem, e esse negócio do ajudar da briga é um peso desse. Então, o São Paulo coloca isso num aplicativo dele, oficial do clube, você prefere ajudar na briga ou bater o pênalti. Isso deveria, já entrando um pouco mais aprofundado no meu argumento, na minha visão, isso deveria ser algo institucional do São Paulo, de assim, bicho, bate o pênalti. Ali tudo bem, aconteceu, o cara errou, ok, ninguém tá falando de pregar o cara na Praça Roberto Gomes Pedrosa, lá, colocar ele na cruz, não é nada disso. Só que daí para você romantizar ou você deixar pra galera algo que é evidentemente equivocado pro que você se propõe a fazer, que é ganhar o jogo, aí é um pouco mais complicado. Você pode mudar a frase para entre vencer o jogo e ajudar na briga, o que você prefere? Eu prefiro vencer o jogo, ou ter a oportunidade de vencer o jogo. Mais chances, porque assim, a chance, você aumenta a sua chance, você vai ter um atacante batendo pênalti. Mas o São Paulo, na ocasião, acabou perdendo 2 cobranças, né? O Souza, o goleiro, defendeu, o Lugano chutou na trave, o Rogério Ceni e o Fábio Simplício fizeram os gols. Não estou tirando de memória. Eu fui e olhei a ficha técnica e depois o Perecini me pediu ainda para ver o jogo da ida, quem tinha feito o gol do São Paulo. Eu fiquei muito chateado de ver os gols do River Plate, então estou mal-humorado fazendo esse vídeo, porque eu não gostei. Mas o gol foi do Gustavo Neri, para quem tiver curiosidade. No jogo da ida, ele foi cruzar e a bola entrou. É sério. Enfim, de qualquer modo, o que a gente está falando aqui o São Paulo, como instituição, deve lembrar o torcedor que os esforços dentro de campo sempre estão no sentido de vencer a partida. E a imposição, uma briga, não é fugir da briga. Tem uma briga generalizada. Numa briga generalizada, numa competição que você pode perder jogadores importantes, jogadores decisivos devem evitar este conflito. E isso é uma coisa que o São Paulo precisa treinar entre os seus jogadores. Ainda mais sabendo que é notório que times argentinos, muitos deles têm como característica, têm como aquela pecha, a catimba, aquela coisa de ficar provocando o adversário, de falar coisas. O Lugano fazia isso. Ele já deu uma declaração de ficar falando no ouvido do atacante na intenção de provocá-lo, para tirar o equilíbrio, porque se o atacante nervoso revida alguma coisa, você tem uma vantagem, você tira o cara do prumo ali. Agora, você está jogando o teu atacante decisivo, que no caso aí é o Luiz Fabiano, que é o cara, um dos maiores artilheiros do São Paulo, você perde o cara com uma decisão de pênaltis, você tem lá um jovem que vai bater porque ele não vai bater, você tem o desequilíbrio do cara, tipo, ter brigado e você não poder contar com o cara. Esse tipo de coisa não é uma coisa inteligente a se fazer. Então o que a gente está falando aqui não é um vídeo assim, vamos criticar o Luiz Fabiano, até porque a gente sabe o que ele fez. Ele deu uma frase, depois que já tinha feito a coisa errada, ele criou uma frase que ele, pegava aquele erro e transformava num meme ok. Tipo, ele foi e conseguiu fazer uma afirmação em cima de um erro que ganhou notoriedade. Então ele fez um trabalho muito bom de comunicação. Na hora que ele foi dar a entrevista, ele falou aquela frase marcante, o torcedor que estava irritado se sentiu representado por aquela frase, porque quem perde um jogo desse, vocês todos que torcem para São Paulo, que estão no canal, quem não torce não, mas quando o time de vocês, caso não seja São Paulo, perde, a primeira vontade que a gente tem é socar alguma coisa. Quantos de nós não socamos paredes, né, Perecini? Quantos de nós não socamos paredes, não quebramos janelas, não quebramos portas de armário? Quando a gente vai devolver o imóvel, a gente tem que conversar, né? Quantos de nós? E aí, então, quando o torcedor escuta aquilo, ele se sente representado. O que a gente está falando aqui, e sempre a gente se baseia no que é melhor para a instituição e para o clube. Ninguém está fugindo da briga, ninguém acha que não tem situações que é impossível não fugir da briga, tem situações, ok, mas seja inteligente. Quer brigar? Seja inteligente até para brigar. Tudo que o atleta do São Paulo tem que fazer dentro de campo é com o objetivo de vencer a partida. Ajudar a briga não ajuda a vencer a partida.
Eu acho que dois pontos aí na sua fala são importantes. O primeiro deles, assim, não é que ele fez um bom papel de comunicação, porque é aí que entra um pouco a diferença do meme, né? Ele não falou isso para se promover, ele não quis criar um meme. Ele falou uma frase que aí acabou Sim, organicamente sendo reproduzida e virou. Isso sim. não é que ele criou um meme, ele fez um trabalho de Não, comunicação, ele não, soltou não, lá. Foi uma não. entrevista para ele mais uma. Ele Sim, fez, ele sim, falou por mas falar. o que eu tô falando é que no momento que ele fez isso, ele intuitivamente falou uma frase de impacto. Entendeu? Sim, sim, exato, tudo Porque bem. é um talento que algumas Sem pessoas têm e querer, ele teve nesse momento. sem Ele, querer. ele foi, Sim, sabe? sem querer. Para ele, expunha o pensamento dele. Ele realmente acha que entre bater o pênalti, enfim, ele acha legal. E Mas posso te falar, eu nem sei se ele acha isso, mas sabe quando você faz uma coisa errada e você precisa se justificar de uma coisa errada e o você histórico, abre o peito e fala, entendeu? Porque assim, o tipo, histórico dele demonstra que talvez ele ache isso correto, né? O O histórico, Serginho Chulapa era assim também. O Serginho Chulapa era muito. O muito Serginho esquentado. Chulapa, eu fui conversar uma vez com ele, ainda antes de começar a trabalhar com. E o Serginho Chulapa falou que ele tinha uma fita de vídeo, na época era de 2 horas e meia só de brigas dele. Brigas. Sim, Brigas, sim, porrada. em termos de temperamento, é comparável. É comparável. Infelizmente, isso e que os dois são centroavantes. E aí as E, comparações entre e os que os dois dois são param. goleadores gigantescos na história de São Paulo. Isso. Talvez não colocando os dois na mesma régua, mas tudo bem. Não, não, não. É, O Serginho a, a Chulapa é gran- a- outro. a questão então assim, ele só comentou, não foi algo premeditado dele. Outra coisa que eu acho importante citar na sua fala, esse negócio do, não, a gente já sabe que o argentino, assim, foi isso o tempo que tinha essa Sim. diferenciação por nacionalidade. Hoje em dia, você pega brasileiro igualzinho, não tem mais essa, Não, a manha é sim. igual. Sim, mas era 2003, você entendeu? Sim, sim, Tipo, na época, ainda a fama tinha. que se tinha nisso, e é fama, porque hoje jogador inteligente faz isso de qualquer nacionalidade. Jogador inteligente sabe provocar o seu adversário. O Valdir Pérez fez isso em 77, decisão por pênaltis, tipo, somente provocando os batedores, esse tipo de coisa até é um recurso normal. O cara não vai bater nele por provocação. E Mas a em alguns última. casos. Sim, sim. E a última coisa que também é importante ressaltar que não é que o vídeo em si tem a ver com o fato ou com a pessoa Luiz Fabiano ou com o jogador. Não, Não, não. não. Isso aqui é só um exemplo, porque essa frase ela costuma simbolizar outras atitudes nesse sentido. Aí a gente pega essa frase, a gente contextualiza como é que ela aconteceu e fala um pouco dela que vale para qualquer jogador. Isso vale para qualquer jogador em qualquer cenário que venha no Em São qualquer Paulo. esporte coletivo. Sim, então qualquer momento em que se São Paulo tiver agora, Libertadores volta, um jogador toma a mesma atitude, é isso que nós estamos falando. A questão desse momento da história que nós estamos falando é só porque acabou virando meio que um mote, né? Sempre que acontece, lembra lá em 2003 e sempre é esse negócio. Então Aliás, é só essa diferença. posso contar uma história de uma atitude correta, e ontem a gente falou dele também. Talvez você lembre o jogador, eu não vou lembrar. O Lugano, ele tomou uma cusparada de um adversário do Palmeiras e o árbitro nada fez, ele apontou lá, nada fez. E pro azar, eu não lembro quem é esse jogador, por isso que eu tinha esperança que você lembrasse. Pro azar do jogador que fez isso, no antidoping caiu o Lugano e esse cara. E aí o Lugano foi tomar satisfações do cara, né, de pegar o cara e colocar o cara na parede do tipo, vai, cospe agora. Essa é a atitude correta a se tomar numa situação dessas. Porque é óbvio que um jogador está tentando provocar um outro, que ele sabe que tem um temperamento mais forte, mas aí nós temos o Lugano que tem a inteligência de saber que aquela situação pode levá-lo a prejudicar o time dele, que perderia um zagueiro por expulsão, qualquer coisa do gênero. O Valber fez algo parecido contra o Palmeiras também, mas isso custou pra gente a vitória, então eu não sei se. Mas eu vou contar a história. O Antônio Carlos quebrou o dente do Valber numa cotovelada. O árbitro nada fez, acho que foi no primeiro tempo, posso estar sendo traído pela memória. E no segundo tempo, no último lance do jogo, é um escanteio. O Valber abaixa, a bola passa por ele, o Palmeiras faz o gol, ele dá um soco na cara do Antônio Carlos. Quebrou a maçã do rosto do Antônio Carlos. Não era correto, ainda estava no jogo, custou a vitória, não era eliminação nem nada, não é o correto a se fazer,
mas o cara esperou o momento certo da partida inteira para pegar o cara. Foi pegar no final da partida. Eu vou arriscar, posso estar sendo traído pela memória, mas eu acho que esse caso que você citou era do Osmar, ou Omar, era alguma coisa assim, acho que era o atacante do Palmeiras. E se não for ele, eu acho que é da época dele, eu posso estar confundindo completamente o fato de ser ele. Tá? Depois a galera deixa nos comentários, porque quando a gente for procurar o vídeo já vai ter acabado. Mas eu acho que a grande questão que passa por aí é o quanto a comunicação nesse sentido ela é importante e passar um pouco da história, entendeu? Eu não quero que eu prefiro muito mais que o São Paulo fique conhecido pelo time que ganha títulos do que pelo time que briga. E assim, briga assim, de maneira aleatória. Não é que é para ficar sendo conhecido como time de bundão, não é isso. Porque hoje em dia tem essa necessidade de, então se você está defendendo que tem que bater o pênalti, então é para ser um time todo de bundão. Não é para ser um time de bundão, é para você saber fazer. São Paulo... Você tem inteligência para fazer. Exatamente. Obviamente que quando eu começo uma briga generalizada, como às vezes acontece, é tipo, Meu tio conta a história do Brasileirão de 77, em que Exato, o maior ídolo do meu tio é o Chicão. E ele falava que o Chicão era o seguinte, o cara chegava, dava uma pancada nele, ele, para, hein? E aí ele chegava lá, dava a segunda, ele, último aviso, hein? E aí que na terceira ele arregaçava o cara, só que de maneira que hoje você ia se ferrar porque tem o negócio do VAR. Mas na final ele faz isso, o cara tá lá no chão, ele já tinha se desentendido com o jogador do Atlético, o cara tá lá no chão, ele dá um passinho pra frente, pisa no cara, o árbitro tava de costas, não viu não sei o que, acabou. E o cara parou de apurrinhar a paciência dele e provavelmente não se meteu mais com o Chicão. Então assim, existe uma diferença muito clara entre você saber fazer e você ser tonto como foi o Luiz Fabiano. E assim, como diria o meu amigo Igor Neumann, que veio o jogo comigo, era ruim de briga pra cacete também o Luiz Fabiano, viu? Ele dá uma voadora muito errada ali, né? A voadora dele não pega em ninguém. Ele vai brigar lá no Sevilha, toma um cacete do Diogo lá, que ele dá 250 socos no vento. Ruim de briga. Assim. Então, para piorar, já que ele se propôs a bater, equivocadamente a ajudar na briga, ao invés de bater o pênalti, ele não fez nenhum dos dois. Tá? Ele só passou voando lá igual um bobo e deixou o Lugano bater o pênalti, que a gente sabe que não é nenhuma especialidade do Lugano bater o pênalti. Aliás, que desgraça, toda vez que você vai falar do Lugano no vídeo de ontem lá, ele perde pênalti. Eu falei, mas tá complicado aí. Foi o pênalti contra o Uruguai, foi o pênalti no travessão aí. Lugano, para de bater pênalti. Não mais. Eu vou contar uma história do meu pai, me ensinava isso, que ele nunca deixava desaforo. E eu até falei isso no vídeo de ontem também. Gente, propaganda para assistir o vídeo de ontem, eu do Mauro Betti. Aliás, amanhã nós vamos falar de 98, né? Final de 98 com o Ale Isbrecht. Paulista, que é aniversário do título. O meu pai, numa ocasião, um cara... campeonato bancário, era um campeonato... não sei se era amador, mas talvez amador, campeonato bancário, provavelmente. E tinham avisado de um cara que era mais complicado ali. Então, quando eu avisava meu pai, ele já tomava mais cuidado com o cara. E ele fez uma jogada que ele recebe a bola. Muito difícil contar essa história sem fazer os gestos. E o cara deu um carrinho, porque na época ainda podia. Meu pai tira o pé e falou, segura aí, né? E quando ele vai tocar, o cara levanta e dá um rapa nele. Meu pai cai sentado e falou, que isso? Aí ele falou, que isso, mano? Levanta aí, futebol é pra homem. Passou a mão na cabeça do meu pai. Cara, aquele irritou muito meu pai, né? Saca? Você vê, provocação. Meu pai falou que, tipo, o sangue dele, quando passava do mamilo, o sangue espanhol lascou, né? Ele falou que ele já não enxergava nada. E que a vontade dele foi levantar e dar uma porrada no cara. Na hora. Ele levantou igual um boneco para bater no cara. Só que aí, esse era meu pai já com uns 30, talvez, entendeu? Não era mais meu pai com 20. Com 20, talvez, num campeonato bancário, ele era bastante disciplinado. O campo, ele nunca tomou cartão. Olha que bizarro, né? Porque ele tinha essa ideia de diferenças de campeonato e tal. Ele levantou, o cara foi lá bater a falta e o cara ficou na barreira, esse cara. Quando meu pai viu o cara na barreira, ele encostou do lado do cara na barreira e ficou esperando o árbitro. O árbitro virou para fazer o sinal, e a câmera ali deu fazer o sinal do número para o mesário. E nessa hora meu pai berrou, toca! E deu nossa, não sei se podia contar isso, uma cotovelada no estômago do cara, assim, tal! O cara caiu no chão, desabou, né? Aí todo mundo, ele agrediu. O árbitro, o que aconteceu, meu pai? Eu não fiz nada, ele caiu aqui. Levanta, meu, futebol é pra homem. Aí, na hora do intervalo, o árbitro chegou pro meu pai e falou,
eu sei que você fez alguma coisa, eu só não te expulsei porque eu não vi. Meu pai falou, mas eu só bati porque você não estava olhando. É isso que a gente fala, não é fugir da briga. Eu acho que foi um péssimo exemplo para falar do meu pai. Que terrível, minha mãe vai ficar Não, é que muito você já contou decepcionada. alguns bons exemplos dele, na verdade se encaixa um pouco do que a gente está falando. Assim, até para você querer entrar em confusão ou qualquer coisa assim, que tem muita coisa que o próprio Lugano diz que é do jogo e que faz parte, você tem que ter um pouco de inteligência, entendeu? Assim, tudo que você entra, ou todas as medidas que você toma dentro de campo, em teoria, são para você ter alguma vantagem esportiva ou para você levar vantagem, não levar vantagem de maneira suja, mas Sim. você se sobressair em cima do rival. Se ele vai brigar com você, não tem problema você brigar com ele, mas saiba fazer. Não é deixando de bater um pênalti que você vai ser legalzão. E para complementar, um ponto que eu acho importante ressaltar, isso que eu falei lá no começo do vídeo. Isso, para mim, é uma questão institucional do São Paulo. Era algo que o clube deveria tomar para si e falar, ó, legal, Luiz Fabiano, bom, né? O São Paulo abraça sempre o Luiz Fabiano, tudo mais. Ok. Esse ponto a gente teria que ensinar o porquê está errado. Deveria ensinar. Deveria ser um ponto assim, bata o pênalti. Entendeu? Quando você vai falar desse ponto, não é para fazer votação popular, não é para, que legal, olha o que ele fez, não é para colocar meme dele voando lá com voadora, com não sei o quê, era para você ensinar o que é o correto e o que deveria fazer um clube de futebol. Pelo menos assim, isso é o que eu penso, porque a gente vê muitas outras coisas virarem lenda ao longo dos anos, porque são muito repetidas ou são mal contadas, aí daqui 20 anos tem gente achando que aconteceu desse jeito. O rebaixamento do São Paulo, que não Paulo, aconteceu. Exato, é o maior exemplo disso. Um negócio que ficou mal contado, ninguém na época se interessou em ver o regulamento de maneira correta, cria-se uma versão fantasiosa, alguém abraça a versão fantasiosa e fica por isso mesmo. E daqui até hoje, passados aí 30 anos, tem gente que olha e fala, não, mas porque o São Paulo caiu e não sei o quê, e não faz o menor sentido esse tipo de situação na parte prática, né? É só você pegar o regulamento, você pegar a lei, tem citado que quer fazer isso, pegar os anos anteriores e os anos seguintes, para você ter os contextos do campeonato que comprovam ainda mais de que não caiu nada. Vamos fazer esse vídeo com o Ale, amanhã a gente já combina com ele, de repente a gente faz o tema de segunda-feira. Não quero, só a gente pensando no título depois. É legal que aqui acontece para vocês ao vivo até a reunião de pauta. Eu queria só colocar 2 pontos. Primeiro, gente, quando a gente fala a instituição não deveria usar isso como meme, a gente não está aqui policiando sites que vivem de entretenimento e que vão brincar com isso. Tem muitos sites. O que a gente tem que explicar da diferença do nosso trabalho para muita gente que cobre São Paulo é que a gente faz jornalismo. Qual que é a importância do jornalismo? Desmistificar uma coisa dessa, como o Gabriel citou, que isso aconteceu assim, assado. Opinar sobre coisas que vão ser polêmicas, argumentando, que permita que não vocês, por exemplo, agora deve ter muita gente com raiva, mas eu gosto do Luiz Fabiano, acho que está certo, não tem nenhum problema. O que a gente está dizendo aqui é, para a instituição tem que ensinar que o mais importante é vencer o jogo e nunca prejudicar seus companheiros. Porque o que o Luiz Fabiano fala nessa frase, nesse caso específico, eu caí na pilha e eu atrapalhei meus companheiros. E eu prefiro cair na pilha do que disputar o jogo. Isso é errado. Entendeu? Então nós temos que lembrar que é um coletivo e que pessoas dependiam naquele momento do talento que o Luiz Fabiano tinha, que foi um jogador grandioso para a história de São Paulo, com todo o respeito, mas que teve a atitude errada ali e que era um jogador muito provocável, o que é muito complicado quando você tem um jogador com um temperamento assim. Então tem 2 pontos aí nessa fala. A importância do jornalismo é essa. Eu não tenho nenhum problema com vários canais que fazem entretenimento. A gente faz jornalismo porque quando você precisar de informação, aqui é o canal que você pode procurar e confiar que a gente vai ter argumentos, e se a gente mudar alguma coisa no nosso ponto de vista, porque a gente leu algum seguidor, porque a gente discutiu o tema de um outro modo, porque a gente chegou de outro modo, a gente vai explicar tudo aqui. Então, esta é a polêmica. Deixe nos comentários, sem xingar ninguém, porque para você o que você entendeu, por que é importante, o que não é, como é que você vê o esporte, mas sempre pensando, a frase não é ajudar na briga ou bater o pênalti. A frase é, entre cair na pilha ou continuar no jogo, o que você prefere? Acho que ou ter mais chance de ganhar. Entre cair na pilha ou ter mais chance de ganhar, você prefere o quê? Então é basicamente por aí.
para quem está aqui, espero ter curtido o vídeo. Amanhã nós vamos fazer sobre aquela final de 98 do Campeonato Paulista, com a presença de Alexandre Gisbrecht, e na segunda, provavelmente, mas não sei, não vou fazer promessas, mas a gente fale desse não rebaixamento de São Paulo para explicar bonitinho o que aconteceu e o que não aconteceu. Terça-feira a gente deve ter aí uma surpresa na live, vai começar mais cedo com uma participação especial e vocês tentem adivinhar quem é aqui nos comentários, é isso? Ninguém vai adivinhar quem é, mas tá bom. É porque não é tão óbvio assim. Não faz nem sentido, mas é possível que tenha, né? Ou provável que tenha. Então a gente não vai falar quem é para não gerar expectativa. Você já gerou expectativa, né? Então agora não adianta. Mas no Twitter ele é bem parecido com você, cara. Enfim, vamos lá. É isso. Nossa. Tá bom. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.